irmãos, cumprimentar todos com a paz do Salvador, Jesus Cristo, né? E é uma alegria estar mais uma vez aqui, né? Falando dele, né? Cumprindo o mandamento dele. Nós temos que lançar semente, né? A palavra é semente, e essa semente, quando ela é recebida num coração preparado, ela vai gerar frutos, né? E que ela vai gerar frutos na minha vida, na sua vida, né? E a gente vai se preparar para o encontro com ele, né? Isso nós vamos ver a verdade para o nosso corpo, né? E às vezes a misericórdia de Deus, Ele nos dá oportunidades. Nós vamos ficar todos os dias, até o último momento da nossa vida, Ele nos dá oportunidades, sim, de voltarmos para Ele, de nos arrependermos dos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, de estarmos na presença dEle e de nos apegarmos nesse mundo, dessa terra. Porque é isso que Ele quer. Ele dá oportunidade, porque nós somos filhos, nós recebemos Ele na nossa vida, como nosso Senhor, como nosso Salvador, nosso pecador. Então nós não estamos protegidos. Até o último fôlego da nossa vida, Ele vai nos dar a oportunidade de nos arrependermos, que esse é o foco do Evangelho, é arrependimento. Porque sem arrependimento não existe salvação. Sem a confissão também não existe salvação, né? Ele tem que purificar o nosso coração. Eu quero uma passagem aqui, né, que eu vi essa semana uma pessoa que foi visitar, e eu não tinha me pegado nisso daqui, que nós temos que ter um conserto com Deus. Ele nos dá oportunidades, às vezes permite que a gente passe um tempo, né, um leito de enfermidade, um leito de dor, até de dor, né, porque Ele está nos purificando, a oportunidade que Ele está nos dando, da gente voltar, reconhecer, chorar diante de Deus, nossas misérias, nossos erros, nossos pecados, né, para que a gente possa se salvar. Existe uma passagem aqui que fala assim, que às vezes Ele entrega o corpo para a destruição, para poder salvar a alma. O foco dele qual que é? Aquele que vem dele, né, que é a nossa alma, que é o nosso espírito. Amém? Vamos subir a passagem aqui, né? O livro de Isaías, uma passagem muito conhecida. Isaías 38. A doença de Ezequias é sua cura maravilhosa. Aqui nós vamos ver, a doença às vezes acontece, mas a cura depende às vezes de nós. Nessa visita que eu fiz, eu estava pensando assim, eu fui lá e orei para a pessoa, mas existe coisa que Deus não vai ouvir de mim. Ele não vai atender a minha oração. Ele quer o conserto da pessoa. Ele quer que a pessoa reconheça alguma coisa, que ela entenda alguma coisa e que ela volte para Ele. Então eu não posso fazer nada. Quem pode fazer? Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir, tenho que orar, tenho que dar a palavra para dar condições à pessoa de reconhecer por que chegou naquela situação, por que ela está naquele ponto, para ela voltar para Ele, para que ela possa receber a salvação e a milagre, né? Vamos ver essa passagem, que é linda essa passagem. A doença de Ezequias, sua cura maravilhosa. Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Aí veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, morrerás e não viverás. Deus deu um decreto. Põe em ordem a sua casa. A casa que estou pensando, analisando aqui pelo contexto, que não seria a casa física dele, a família dele, seria ele, a casa dele seria ele. Então ele disse: ó, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer dessa enfermidade, você não vai viver. É um decreto, Deus já está decretado. Bom, continuando aqui, o que aconteceu depois? No segundo. Então, virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele fez o certo. Recebeu um decreto. Imagina assim, a pessoa chega para você e fala: você vai morrer, eu não vou viver. Deve ser impactante, né? Deve ser assim, sabe? A pessoa deve assustar, né? Aliás, diante da morte, né? Diante do inevitável, a pessoa não tem como não se abalar e não refletir na vida dela. É por isso que Provérbios fala que é melhor na casa onde há luto que na casa onde há festa. Porque ali no luto, no final de tudo, você vai ver o fim de todo mundo, de todo homem. E você vai aplicar no seu coração, para você melhorar a sua vida, o seu comportamento, o seu relacionamento, para você se tornar uma pessoa melhor. Então é melhor você ver o fim do que o começo, do que a festa. No 3. E disse em oração: ah, Senhor, lembra-te, eu te peço, que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Aqui ele estava querendo se justificar, né? Ele é de Deus. Por isso que eu acho assim, segundo essa passagem aqui, acredito eu, que aquele que é de Deus, que confessou Jesus, que aceitou Jesus, até hoje no mundo, ele vai dar oportunidade para essa pessoa. Ele chegou diante de Deus querendo justificar: Senhor, eu andei na tua presença, eu fiz o que era reto aos teus olhos, né? Eu andei com o coração perfeito. Mas aí, segunda parte aqui. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele orando lá, se justificando diante de Deus, né? De
repente, ele lembrou de alguma coisa, e o que aconteceu? Ele chorou muito, muitíssimo, a palavra fala aqui, né? Por que ele chorou muitíssimo? Porque nessa oração, quando ele voltou para Deus, foi orar a Deus, ele se justificando diante de Deus, que andou com o coração perfeito, fez o que era reto aos olhos dele, né? De repente veio a memória dele. Nossa, eu fiz isso de errado, eu errei, eu fiz isso, eu transgredi a lei de Deus, eu transgredi o mandamento de Deus, eu desobedeci a Deus. E por causa disso, dessa lembrança que o Espírito Santo trouxe a ele chorou muito, muitíssimo. O que aconteceu aqui? Então, 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Isaías ainda não tinha saído do palácio. Ele estava saindo, ele foi lá, deu o decreto e saiu. Aí Deus pegou e falou para ele assim, 5. Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração, principalmente, eu ouvi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Por que aconteceu isso aqui? Por que Deus revogou? Era o decreto que tinha dado? Porque as misericórdias de Deus prevalecem sobre o juízo. Até o último momento ele quer salvar, ele quer libertar, ele quer curar. Mas depende de quem? Depende de mim e depende de você. Chegar diante de Deus, abrir mão de nós mesmos, aquilo que nós queremos. Na verdade, nós somos muito orgulhosos, irmãos. Mesmo quando a gente aceita Jesus e tudo, principalmente as pessoas que às vezes estão na frente, já tem muitas pessoas que a gente vê que o orgulho, né, orgulhosa, né? Nós não somos nada. Nós não temos nada se não for por Ele. Todos os dias nós acordamos e viver mais um dia, nós estamos bem, estamos vivendo, estamos com saúde, é por permissão dele, é por misericórdia dele, é por graça dele. Aí o que aconteceu aqui? Bom, ele fez tudo isso, né? Aí Deus viu. Por quê? Porque ele viu sinceridade no coração dele, arrependimento no coração dele. Quando ele chorou diante de Deus, ele falou mais nada. Ele se arrependeu. Ele chorou, ele viu que ele não era nada. Mas Deus viu. Ele viu o arrependimento sincero no coração dele. E por causa do arrependimento, por causa das lágrimas dele, ele orou. Mas por causa das lágrimas dele, Deus viu que o coração dele estava arrependido, estava contrito. Ele pegou e revogou o decreto dele, né? Você vai viver, você não vai morrer, não. Vai lá e volta e diz para ele, diz para Ezequias: eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Vai e diz a ele que ele vai viver, ele não vai morrer. E eu vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. Quer dizer, além de ter que viver, seria interrompido por aquela enfermidade que você assolou no corpo dele, né? Deus decretou: você vai viver o tanto que você teria que viver, mais 15 anos eu vou te dar. Porque houve arrependimento. Então, o que eu entendi nessa passagem aqui? Eu fui visitar essa pessoa lá, né? Orei para ela, primeiro foi de arrependimento, de aceitação de Jesus, né? De pedir perdão, né? Mas tem coisas que eu não posso fazer. Quem tem que fazer é ela. Quem tem que fazer é a pessoa. Quem tem que fazer é o homem. Quem tem que fazer é a mulher. Porque esse conserto, ele é pessoal e ele é individual. Cada pessoa é um ser único. Cada pessoa tem que responder pelos seus atos, pelas suas escolhas e pelas suas decisões. E para você ver o milagre acontecer na sua vida, para que Deus possa operar na sua vida, para que você possa ver o mover de Deus na sua vida, você tem que ter esse conserto com Deus. Você tem que se consertar com Ele. Você tem que reconhecer que você não é nada, você não pode nada sem Ele. Porque Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos nada sem Deus. Nós não somos nada sem Ele. Então, é a lição para mim e a lição para você hoje. Tem coisas na nossa vida que ninguém pode fazer por nós, ninguém vai nos ajudar. Por isso que diz que a salvação, ela é pessoal, ela é individual e ninguém salva ninguém. Só Jesus, mas quando a pessoa aceita, quando ela recebe, quando ela reconhece, quando ela se arrepende dos atos dela, da vida errada dela, da pecaminosa dela, da afronta que muitas vezes ela faz a Deus, né? A semana passada eu falei da afronta, né? Nós afrontamos nós mesmos quando nós não confiamos, não acreditamos, quando nós murmuramos, né? Eu falei semana passada, às vezes a gente reclama muito, murmura muito, esquece de ser grato. Nós temos que ser grato a Ele. Hoje nós acordamos, é mais uma oportunidade que Ele nos dá. O dia da manhã, eu não sei se eu vou chegar, eu não sei se eu vou estar aqui. É a permissão dele, é a permissão dele. Eu não sei o último dia da minha vida aqui como vai ser. Então eu tenho que andar todos os dias como? Entregando a minha vida para Ele, confiando nele, buscando nele. As pessoas falam assim, como é que eu olho para Jesus? A gente tem noção assim, como a gente é humano, né? A gente olha
Quando eu olho para Jesus, é quando eu olho para a palavra, quando eu entendo a palavra, quando ela se revela a mim, e nessa palavra eu me apoio, nessa palavra eu busco, nessa palavra eu confio, e nessa palavra eu tenho também a minha cura, a minha salvação e a minha libertação, porque a palavra é Jesus. É o meu alicerce. Quando eu estou botando o meu alicerce, quando eu estou botando a minha confiança, quando eu estou botando a minha esperança na palavra, não é da palavra escrita, é a palavra revelada. Aquilo que eu confio, aquilo que eu acredito. Porque a fé é uma coisa assim que eu creio, eu acredito, não vejo, mas eu creio. É a palavra que fala que a fé é as coisas que se esperam. O que eu espero? Minha salvação, minha libertação, estar com Cristo, né? A prova daquilo que eu não estou vendo, eu não estou vendo. Eu não estou vendo, não enxergo nada, não entendo nada, mas porque Ele falou, eu acredito. Porque Ele falou, eu confio. Porque Ele falou, eu espero. Então, eu quero deixar com vocês. Existem coisas na minha vida, existem coisas na sua vida. Às vezes as pessoas têm maneira de falar assim: irmão, ora por mim, estou passando por um problema, passando por uma luta. Mas é você que tem que orar. É você que tem que buscar. É você que tem que se arrepender. Eu sei de mim, eu sei da minha vida. Na minha vida eu tenho que buscar. Eu já tive que me lançar para poder sair, para poder viver livre do pecado. Eu tive que agonizar minha alma, chorar diante de Deus. Por quê? Porque eu sabia, eu mesma não poderia sair sozinha. Então eu fui buscar o quê? Aquele que tem condições de me ajudar, que Ele é o meu ajudador. Eu vou dar minha confiança nele, a minha esperança nele, caminhando devagarzinho, não foi de uma hora para outra, não passa de mágica. Mas porque eu entreguei a minha vida a Ele, eu fui buscando, fui fortalecendo. Hoje eu sou livre, foi para a liberdade que Ele me libertou. Então eu me considero uma pessoa livre. E hoje eu estou aqui falando dele, porque Ele é maravilhoso, né? Eu estou assistindo de novo uma série, até você, se você assistiu, te aconselho a assistir. Gente, esse personagem que faz Jesus, ela assim, a demonstração de amor que ele tem é perfeita. The Chosen, os escolhidos. Se tiver a oportunidade de assistir, está na Netflix agora. Segunda vez que eu assisto. É linda essa série. Ele vem trazer a mensagem dele. O reino de Deus esperado não é o reino físico, né? Que queria destruir os inimigos dele. Mas ele vem trazer um reino espiritual. Ele deixa claro isso daí, né? Então, quando ele se encontra com as pessoas, quando ele demonstra amor para as pessoas, é lindo. É linda essa história. Assim, como ele olha para a pessoa, sabe? É linda. Se você tiver a oportunidade, assista esse filme. A gente vê como que é Jesus na essência. Ele é por amor. E até hoje um minuto meu, até hoje um minuto seu, às vezes nós erramos, nós progredimos. Aquele que não tem pecado mentiroso a gente peca por atos, a gente peca por pensamento, a gente peca por atitude, a gente peca por omissão. É por isso que todos os dias eu tenho que buscar, eu tenho que orar, eu tenho que entregar e eu tenho que me arrepender. Eu não tenho que ser orgulhosa, achar que eu estou aqui, eu conheço Jesus, sei a palavra, conheço a palavra, eu estou livre de todas as coisas. Não estou não. Enquanto eu viver nesse mundo aqui, nessa terra aqui, eu estou sujeita. Por quê? Porque o mundo já é maligno. Então, se eu cair, eu tenho onde me apoiar, me levantar, mas eu tenho que ter essa humildade de reconhecer, de chegar diante de Deus, de chorar diante de Deus, sim. Chorar a minha miséria, chorar a minha derrota, chorar o meu fracasso, chorar o meu erro diante dele, porque é Ele que me justifica, é Ele que me dá vida, é Ele que me protege, Ele que me guarda, que me protege, que me livra, e Ele que tem promessa para mim, essa promessa é futura. Estar com Ele. E onde eu estiver, Ele quer que eu esteja com Ele. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Por quê? Porque Ele falou. Ele deixou aqui, ó. E eu tenho que colocar. Eu tenho que colocar diante dele, da presença dele, e me posicionar como filho de Deus, como eleito de Deus. Porque é isso que Ele fez de mim. Ele me fez aqui hoje. Eu estou aqui falando dele, porque é um mandamento dele, em obediência à palavra dele. Eu tenho que levar as boas novas a toda criatura. Porque o foco do Evangelho é arrependimento. Sem arrependimento não existe perdão. O foco do Evangelho é arrependimento e renúncia. Eu tenho que aprender a renunciar a minha vida, renunciar ao meu eu, às vezes renunciar aquilo que eu quero. Até que me chamou a atenção nessa passagem dessa série, né? Foi quando Nicodemos, né? Foi ter com ele, né? Nicodemos reconheceu que ele era filho de Deus, né? Reconheceu. Ele convidou Nicodemos para estar com ele. Nicodemos até hoje no mundo. Ele não foi, ele deixou lá um dinheiro que ele pudesse seguir a viagem dele, né? Mas não foi. Aí Jesus olha para ele assim com tristeza, né? E fala assim: por que você perdeu a oportunidade, né? Às vezes a gente perde a oportunidade por quê? Nós estamos apegados com as coisas dessa vida, dessa terra. Nós não devemos nos apegar. Devemos nos apegar e nos apoiar nele. Porque Ele é a nossa vida. Sem Ele nós não podemos. Amém? Essa palavra de nossa meditação, né? É importante isso daí. Você refletir, eu refleti também. Que existe, sim,
oportunidade que Ele nos dá, até o último minuto de fogo da nossa vida, nós devemos reconhecer e voltar sempre para Ele. O foco dele qual que é? Se tudo que Ele permite que sobre a minha vida, sobre a vida dele, eu não tenho que perguntar por que está acontecendo isso comigo. É para quê? Para quê? Qual o propósito dele? Para eu reconhecer, para eu enxergar, para eu ver, para eu me arrepender, para eu chorar diante dele e voltar para Ele. Que aí Ele vai me justificar. Ele justifica quando? Quando existe arrependimento sincero. O que Ele conhece? O que Ele reconhece? O que Ele olha? O meu coração. O que Ele quer? O meu coração. O que Ele fala aqui em Provérbios. Salomão, filho meu, me dá teu coração. Me dá teu coração, me dá teu pensamento, me dá sua vida. Me dá sua boca para falar através da sua boca. Me dá sua boca para escrever o seu próximo. Porque o foco do Evangelho, o foco de Jesus é o amor. Amém? Pai, quero te agradecer nessa manhã por mais oportunidade que você me dá, Pai, de vida, de estar aqui, de falando de Ti, de glorificando o Teu nome e principalmente de ser grato a Ti pelas oportunidades dadas todos os dias. Hoje você me deu mais uma oportunidade. Eu espero, Pai, ser digna dessa oportunidade, meu Pai, e de fazer a Tua vontade. Se o Teu propósito vai entender que o Teu propósito desse cumprir, que não fale mais eu, que não ache mais eu, mas que o Teu propósito desse cumprir através de mim, através da minha pessoa, que eu possa levar o Senhor até que necessita, até que precisa, e levar principalmente as boas novas, Pai. E eu te agradeço por essa oportunidade, não só a mim, mas que os irmãos venham entender, venham compreender também, e que eles possam, o Senhor possa, através deles, também se manifestar e se revelar às pessoas que necessitam, que estão tão carentes, estão tão sofridas. Eu te agradeço, meu Pai, pela oportunidade. Amém e amém, irmãos. Uma salva de palmas para Ele, merece.